Olá, pessoal! Normalmente eu mudo a roupa para gravar o vídeo, para vocês me verem aqui com a mesma cara do vídeo anterior. Porém, tá muito frio. Veio uma friaca aqui para minha cidade, tá fazendo acho que 11 graus no meio da tarde aqui e eu não vou mudar de roupa. Então façam de conta que é outro dia, mas na realidade é o mesmo dia, né? Eu gravo toda quarta-feira, então acaba que fica. Eu mudo a roupa só para não ficar com a mesma cara, mas hoje não vai dar não, tá? Então vamos começar então. A resenha de hoje é do livro Admirável Mundo Novo, que foi o primeiro livro que a gente leu no Clube Doutores Leitores. Pega a vinheta e vamos lá! Admirável Mundo Novo é uma distopia de ficção científica. Foi um livro escrito em 1932, mas é um livro extremamente subversivo e além do seu tempo. A história se passa no ano de 2500 ou 632 depois de Ford. Sim, depois de Ford, porque os anos não são mais contados a partir de Jesus Cristo, eles são contados a partir do nascimento de Henry Ford, um dos principais responsáveis, né, uma das cabeças aí da Revolução Industrial e da produção em massa. Nesse livro, a gente vai ter uma sociedade controlada por um governo totalitário, cientificista, onde não é permitido ser infeliz. Ou seja, a felicidade é obrigatória, nem que para isso você tenha que se drogar para poder esquecer os problemas que aconteceram. Nessa sociedade, os seres humanos vão ser criados em laboratório através de uma produção em massa na quantidade necessária para cada empresa, para cada atividade presente na sociedade. Esses seres humanos são criados como cópias iguais para determinar algumas funções, para exercer algumas funções, né? Eles são divididos por ordem de castas e são condicionados desde a fase da formação, da fecundação, para serem felizes na posição que vão ocupar. Inclusive, eles são formados, né, a disponibilidade de oxigênio, a falta de oxigênio, a quantidade de alimentação é dada para esse feto se formando de acordo com a casta que ele vai ser encaixado, que ele vai pertencer. Aldous Huxley, então, vai virar todos os nossos preceitos e os nossos conhecimentos, né, da vida comum de cabeça para baixo, né? A gente vai ter aqui, então, uma sociedade controlada pelo prazer. Sim, ele mantém a sociedade nos eixos, né? O governo totalitário mantém a sociedade nos eixos pelo prazer. Não é permitido aqui alguns conceitos extremamente importantes para a sociedade de hoje, né? Como o conceito de família, isso é totalmente repudiado. Pai e mãe se tornaram palavrões. O conceito de monogamia, de relacionamentos amorosos que duram muito tempo, né? São coisas que não são repudiadas e não existem nessa sociedade. Os maiores preceitos aqui são a coletividade, o repúdio aos laços amorosos, o excesso de consumismo, a busca constante pelo bem-estar e pelo prazer e a promiscuidade. Tem até uma frase aqui no livro que fala que todo mundo é de todo mundo, né? Você não pode ter um relacionamento com uma pessoa só, que isso é estranho para essa sociedade, porque parece que você tá impedindo com que outras pessoas sejam felizes com você. Dá para entender esse raciocínio? Para esse governo, individualidade e solidão são conceitos extremamente perigosos. Como a gente sabe, é impossível uma pessoa, mesmo numa sociedade tão fabricada dessa e condicionada, ser feliz o tempo inteiro. Para esses momentos, então, onde existe uma fraqueza emocional, onde você não consegue ser feliz sem ajuda, existe a droga soma, e ela é entregue e usada de forma liberada em toda a sociedade. É permitido que você use quantas somas você quiser, de acordo, óbvio, com sua casta social. E o que é essa soma? Na realidade, a soma funciona como uma droga mesmo. Ele vai te deixar chapado, né? Num estado de felicidade fabricada. Porém, você não vai ter com a soma os efeitos colaterais de uma droga normal, né? Você não vai ter aquela sensação que você tem no dia seguinte, né? A abstinência, aquela ressaca quando você consome as drogas comuns da sociedade de hoje, né? Então você vai ter os benefícios da droga sem os malefícios. Entre aspas, né? A gente vai ver no livro que não é bem assim que as coisas funcionam. E qual que é a função, então? Como é que esse governo consegue manter essa população feliz, né? Na realidade, a intenção de manter essa população feliz
é que pessoas felizes não questionam, né? Não existe porque você não tem motivo para questionar a sociedade que você está inserida se você se sente feliz o tempo inteiro, nem que seja um drogado o tempo inteiro, né? Tá todo mundo feliz, tá todo mundo vivendo, tá todo mundo satisfeito, condicionado com a casta que ele nasceu para viver. Então, assim, não tem motivo dessa sociedade se revoltar com este governo e aí o governo continua exercendo o seu controle sobre tudo. A história do livro vai se passar, então, em torno de um personagem que se chama Bernard Max. Ele é um personagem que vai se distanciar um pouquinho dos personagens comuns dessa sociedade. Ele é um alfa mais, ou seja, o topo assim de todas as castas. Ele trabalha num laboratório, ele é um dos trabalhos mais cientificistas, mais que utilizam mais a inteligência, né? Porém, ele não é um personagem característico da sua casta, né? De acordo com o que você vai subindo de casta, você vai se tornando uma pessoa mais alta, mais bonita, mais impostada, né? Com mais músculos, né, com a facilidade de se comunicar com os outros, porque as pessoas alfa mais, quando elas são formadas, elas recebem mais alimento, mais oxigênio, são melhores condicionadas para viver, né, para nascerem nessa sociedade, para se encaixarem nessa casta alfa mais. Porém, o Bernard parece que houve algum erro na hora que ele estava sendo produzido e colocaram álcool demais na formação, na pipeta dele, né? Então, acaba que ele não tem a característica do tipo alfa mais, porém ele é um alfa mais. Então, ele vai ter sempre uma sensação de deslocamento, de não se encaixar muito bem naquele setor, naquela casta onde ele foi designado. O Bernard, então, ele acaba sendo muito mais questionador. O mínimo de questionamento nessa sociedade já é considerado estranho, né? Porque as pessoas são felizes, então, assim, elas não questionam. Então ele é um personagem um pouco mais questionador sobre a sociedade e um pouco mais curioso sobre as coisas. Então ele tem muita curiosidade de conhecer uma reserva de selvagens que existia naquele local, né? A reserva de selvagens são pessoas que não foram criadas de forma mecanicista, né? Não foram criadas por esse sistema, não foram fabricadas em proveta. Elas foram, na realidade, produzidas pela concepção normal, né? Pelo relacionamento de homem e mulher, a mulher engravidou e teve os filhos, né? Essa colônia de selvagens, como se fosse uma colônia de hippies, eles vivem aos modos antigos. Porém, existe uma dicotomia muito grande que eu quero que vocês reparem quando vocês puderem ler esse livro, né? A sociedade é tudo muito limpo, tudo muito clean, tudo muito branco, tudo muito perfumado e mecanicista. E a sociedade dos selvagens é tudo muito sujo, tudo muito descoordenado, tudo muito caótico, né? E eles fazem essa contraposição dos dois extremos aqui, né? Então a gente tem o questionamento aqui dos dois extremos da sociedade. O Bernard então vai visitar essa reserva selvagem e lá ele vai encontrar uma mulher que se chama Linda. Linda é uma mulher que foi criada na sociedade comum, nasceu de proveta, porém ela se perdeu e acabou morando na reserva selvagem porque não conseguiu voltar para a sociedade. E ali, então, ela acabou tendo um filho, que ela engravidou por algum erro que ela não sabe muito bem o que aconteceu e teve esse filho. Ela engravidou de um rapaz, de um dos chefes, né, da sociedade, e acabou sendo abandonada lá, porque esqueceram dela, porque ela sumiu e acreditaram que ela tinha sido comida pelos selvagens, ninguém sabe muito bem o que aconteceu com ela, largaram ela lá. E aí ela tem seu filho lá, cria-se lá, o Bernard descobre isso e leva ela então para a sociedade, dando uma desculpa que seria uma forma de estudar, né, essa diferença da reserva dos selvagens com o mundo social. É meio difícil colocar termos assim, porque eles também são meio estranhos, né? Mas, e toda a história então vai se desenrolar em torno dessa retirada do selvagem e colocando nesse mundo civilizado, onde ele vai ter que entender como é que funcionam essas características, essa nova sociedade, onde pai e mãe onde o termo pai e mãe é errado, onde existe a promiscuidade, onde não existe Deus, né? Onde o Deus é o Ford, e ele foi criado numa sociedade onde existe a religião exagerada, né? Ele é um beato, porque ele acredita que o homem e a mulher foram feitos para se casarem para sempre, que tem que ter relacionamento sexual só depois do casamento e que por aí vai, né? A gente vê essa diferença clara entre os selvagens e as pessoas criadas na sociedade comum, né? Então, o que o autor quis com isso tudo? Ele quis criar uma dicotomia muito grande entre os selvagens
e os seres sociais, né, da sociedade comum, e acabou fazendo uma crítica ferrenha tanto ao socialismo quanto ao capitalismo. A gente crítica a esses dois sistemas de governo, esses dois extremos de governo, que acabam se mesclando nesse livro de uma forma assim bem assustadora, e ele fala bastante sobre a necessidade de equilíbrio para se governar uma sociedade e da importância do individualismo dentro de tudo isso, né? Ele fala também da importância da arte, da importância da reflexão e da solidão, como você não pode ser você mesmo se você está sempre acompanhado e feliz, né? Você não conhece a si mesmo quando você está sempre drogado. E quando a gente teve o nosso encontro aqui, a nossa finalização do Clube de Autores Leitores, não tem um debate aqui porque acabou tendo um erro na hora da gravação e não consegui, o áudio ficou muito ruim, eu nem publiquei o nosso encontro final aqui. A gente conversou muito sobre como esse livro, apesar de ter sido escrito em 1932, ele é muito atual, porque dentro desse livro a gente tem bastante sobre a psicologia da manipulação. A sociedade nesse livro, ela é constantemente manipulada para ser feliz, não pensar, não raciocinar e viver feliz na casta onde ela está localizada, né? Ela é condicionada de tal forma que ela acha que todas as outras pessoas são infelizes por não estarem no lugar dela. E isso é muito interessante porque traz reflexões bastante atuais, principalmente com a proximidade das eleições. Então, se você não conhece o livro Admirável Mundo Novo, você está perdendo um livraço e uma leitura incrível, tá? É um livro que, apesar de ter sido escrito há muito tempo atrás, traz reflexões super importantes para o nosso momento atual. Pega essa dica e deixa aqui nos comentários se você já leu nesse livro, se você leu com a gente no clube e o que é que você achou. Beijos e até a próxima!